todos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho intitulado A Composição e a Dinâmica da Disponibilidade de Frutos Potencialmente Consumidos por Morcegos em Área Urbana de Brasília. Bom, pouco se sabe, então, sobre o papel dos morcegos frugívoros na dispersão de semente em áreas urbanas. Fleming, em 1986, encontrou que a disponibilidade espaço-temporal é um dos fatores que influenciam no consumo de frutos pelos morcegos. Além disso, Silveira et al., 2019, encontrou que os morcegos frugívoros da Asa Norte eles estavam selecionando os frutos grandes, não pelo tamanho, mas sim pela disponibilidade deles ali durante o estudo. Nesse contexto, nós temos como objetivo com este trabalho descrever a composição e a dinâmica da disponibilidade de frutos consumidos por morcegos frugívoros em área urbana de Brasília. A nossa área de estudo foi a Asa Norte de Brasília, que é uma região residencial e comercial bastante arborizada. Então, aqui em amarelo nós temos nossa área de estudo e nós traçamos, então, 2 transectos ao longo da Asa Norte para fazer a fenologia de frutificação. Então, nós percorremos esses 2 transectos mensalmente, fazendo uma observação ativa das árvores com frutos, durante 8 meses, de novembro de 2020 a junho de 2021, e cada um dos transectos tem mais ou menos 5 quilômetros, totalizando então 10 quilômetros de extensão. Nós encontramos 44 morfoespécies de frutos. Das morfoespécies que nós conseguimos identificar a nível de espécie, 62% delas são espécies introduzidas e 38% são espécies nativas do cerrado. Aqui na figura 2, nós temos em A, Terminalia catapa, que é uma espécie que nós encontramos que é introduzida, e em B nós temos a Licânia tomentosa, que é uma popularmente conhecida como moiti, que é uma espécie nativa do cerrado. Ambas espécies são bastante comuns na Asa Norte e em outras regiões como uso em arborização urbana, e são bastante documentadas como consumidas por morcegos. Nós também encontramos 17 famílias, sendo que a mais representativa foi a Arecácea, com 11 espécies, seguido por Myrtácea, com 5 espécies, Morácea, com 4 e Anacardiácea, com 3. Aqui na figura 4, nós vemos a distribuição temporal do número de espécies em frutificação na Asa Norte de Brasília. Nós vemos que há uma variação nessa disponibilidade de frutos, né? E nós temos um pico de frutificação em novembro de 2020, com 28 espécies frutificando, e em maio e junho de 2021 foram os meses que tiveram menos espécies frutificando, com 13. Nós percebemos que não houve uma diferença significativa entre o número de espécies frutificando no período de seca e entre o período de chuva. Porém, apesar de a gente não encontrar uma diferença significativa na disponibilidade de frutos entre os meses da seca e da chuva, nós encontramos que a precipitação mensal ela explicou 69% da variação de espécies em frutificação. Então, a gente percebe que a precipitação ela é um fator importante na variação da disponibilidade de frutos potencialmente consumidos pelos morcegos. Por fim, nós encontramos que há disponibilidade de alimentos potencialmente consumidos por morcegos ao longo dos meses avaliados. Nós encontramos a precipitação como um fator importante na variação da disponibilidade de frutos, e esse resultado ele corrobora com outros trabalhos em áreas tropicais também, onde existe uma estação seca e uma estação chuvosa bem definidas. O que pode explicar, nós não temos encontrado uma diferença na frutificação entre a estação seca e a estação chuvosa, o curto período de tempo avaliado, já que anomalias climáticas elas são bem comuns, e então as plantas elas geram respostas momentâneas que podem gerar padrões irregulares de frutificação, mesmo que num contexto histórico, num contexto geral, elas mantenham um padrão bem definido de sazonalidade. Além disso, é necessário priorizar o uso de espécies nativas na arborização urbana, já que as espécies introduzidas, por elas não terem evoluído com os morcegos nativos, muitas vezes, apesar de elas estarem disponíveis, elas não
não possuem os recursos necessários para a manutenção dessas populações de morcegos ao longo do tempo.